Fala, meu futuro paciente, já pensou se fosse possível deixar você com a cintura mais fina, sem cicatriz nenhuma? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Recentemente nós publicamos, eu, dentre outros colegas cirurgiões plásticos, uma técnica na principal revista de cirurgia plástica no mundo, a PRS, a Plastic and Reconstructive Surgery, que é uma revista renomadíssima. Publicamos uma técnica nova que tem como objetivo exatamente isso que eu comentei com vocês: deixar a cintura mais estreita, sem nenhuma cicatriz. Você tá curioso, curiosa, quer entender um pouco mais sobre essa técnica que a gente chama de Rib Scar, que é remodelamento de arcos costais sem nenhuma cicatriz. Então você é minha futura paciente, meu futuro paciente que quer entender um pouco mais sobre esse universo da cirurgia plástica, cirurgia de contorno corporal, cirurgias da mama, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para você receber cada vez mais vídeos sobre esse universo maravilhoso da cirurgia plástica, que é muito da minha vida. Aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico. Mais de 10 anos da minha vida focados exclusivamente em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama, e muito disso aqui que vocês vão conhecer, que é desenvolvimento técnico, desenvolvimento científico da cirurgia plástica. E agora sim, algo que deixou a gente muito feliz, que foi a publicação dessa técnica nova, o Rib Scar, na principal revista de cirurgia plástica do mundo. É algo que aconteceu recentemente, foi agora nesse último mês, e vocês estão recebendo essa informação quentinha. Agora, para entender um pouco mais, vamos direto ao ponto. Óbvio, antes da gente seguir, escreve aí nos comentários o que você quer fazer nesse próximo ano aí, que cirurgia que você quer realizar, e se o Rib Scar pode ser sim uma cirurgia que você está buscando, certo? Roda a vinheta. Queridinhos, vamos entender um pouco mais aqui sobre esse trabalho que a gente publicou. Tá aqui meu nomezinho, ó, Daniel Botelho. Exatamente isso, a gente publicou essa revista na PRS, que é a principal revista de cirurgia plástica do mundo, que é o remodelamento de arcos costais sem incisão, without incision, utilizando o ultrassom como guia. Na verdade, o que a gente vai fazer é um remodelamento através de fratura monocortical de arcos costais. Tá confuso, mas vocês vão entender muito com esse trabalho, que é um trabalho muito bem publicado, muito bem desenhado e facílimo de entender. Tá? Então tá aqui o nome da técnica, para você que não conhece, Rib Scar, que é uma técnica em que a gente remodela os arcos costais sem cicatriz. Foram operados 30 pacientes mulheres, entre 18 a 35 anos, realizando essa técnica, pacientes operados principalmente em Lima, México, Colômbia, cidades em que a gente tem realizado esses treinamentos, de outubro a dezembro de 2022, por 3 cirurgiões plásticos certificados, certo? E aqui estou eu entre eles aqui, certo? Então também foram acompanhados esses pacientes para observar essa melhora na angulação e na cintura dos arcos costais, e aí vocês vão entender exatamente do que se trata essa técnica. Só antecipando, a conclusão é que o Rib Scar é uma cirurgia que mantém a angulação favorável dos arcos costais para melhorar a cintura, certo? Então vamos aqui aos detalhes do trabalho, aqui mostrando a forma com que a gente realiza a marcação. Normalmente a gente traça uma linha entre o sulco interglúteo e a linha axilar posterior, e nessa linha a gente vai realizar o enfraquecimento dos arcos costais. Por que essa linha? Para que a gente tenha uma angulação escalonada dos arcos costais. Lembrando que a gente vai trabalhar exclusivamente só nas costelas flutuantes, tá? Que são as costelas que não se comunicam com a caixa torácica, tá? São costelas falsas, aí muitos de vocês conhecem como costelas falsas, ou enfim, costelas flutuantes, tá? Então a 12ª, que fica mais ou menos aqui, a 11ª costela, que normalmente é a costela que mais atrapalha a cintura, e a 10ª costela, que fica um pouquinho aqui mais alto. Tá? O objetivo, você, para entender um pouco mais sobre aonde você vai perceber a melhora com essa cirurgia, principalmente você palpa esse ossinho aqui do quadril até onde você vai sentir a costela, certo? Essa distância aqui a gente vai ganhar um pouco mais nela. Então, quando a gente estreita um pouquinho mais os arcos costais, essa distância entre o quadril e os arcos costais, ela aumenta, certo? Então esse é o objetivo desta técnica. Só para vocês entenderem melhor o que são as costelas flutuantes, tá? Aqui eu trouxe uma tomografia com reconstrução 3D de arcos costais. Esse aqui, ó, mais curtinho,
vocês estão vendo aqui, é a 12ª costela, tá? Tem pacientes que tem ela super curtinha, ela meio atrófica, como se fosse um apêndice mesmo, tá? Muitas vezes nem precisa realizar remodelamento dela. Se ela for um pouquinho maior, você precisa. Essa aqui é a 11ª e esta aqui a 10ª, tá? A 11ª é a que costuma mais atrapalhar. Então, normalmente, mais ou menos neste nível aqui, a gente vai realizar o enfraquecimento da 11ª para que ela fique um pouquinho mais angulada e ela não fique lá atrapalhando a cintura lá embaixo, certo? E a 10ª, mesma coisa. Lembrem que são costelas que não se conectam anteriormente, na parte da frente, não se conectam com arcos costais, então são costelas falsas, certo? Então, tem pacientes que tem aqui, ó, vocês até observem que a 12ª aqui, nesse modelo, ela é até um pouquinho maior do que de um lado em relação ao outro, tá? Tem paciente que tem um pouquinho ela mais longa, às vezes precisa realizar remodelamento dela. Tem paciente que tem ela um pouquinho mais curtinha e eventualmente não precisa, mas a 11ª é muito comum a gente precisar, certo? Então, mais ou menos nesse nível, a gente realiza o enfraquecimento dela, utilizando um bisturi ultrassônico, que vocês vão conhecer, que é o peso, e a gente realiza, através de uma manobra manual mesmo, o reposicionamento destas costelas flutuantes, certo? Então vamos voltar aqui ao trabalho. Então a linha que orienta a realização do enfraquecimento das costelas é essa linha aqui, certo? Este aqui é o bisturi ultrassônico, é o peso. Então você pode realizar esse procedimento até com anestesia local, anestesia geral, que é o mais comum, é o que pessoalmente eu prefiro, é o que dá mais conforto. É uma cirurgia de 10 minutos, 5 a 10 minutos, com cirurgiões experientes. A gente já tem aí no Brasil ao redor de 30 cirurgiões treinados por nós já. E essa cirurgia pode ser combinada com lipo-HD, pode ser combinada com abdominoplastia ou mesmo realizada isoladamente. Então aqui a linha que eu comentei com vocês, e mais ou menos nesse nível a gente vai realizar o enfraquecimento das costelas flutuantes, certo? Utilizando este equipamento aqui, que é um bisturi, é uma ponteirinha acoplada a um equipamento de bisturi ultrassônico, tá? Lembrando que esse equipamento ele é seletivo para arcos costais, seletivo para estruturas ósseas, então ele não danifica nenhuma outra estrutura mole, não danifica vaso, não danifica pulmão, não danifica absolutamente nada. Ele é absolutamente específico, ele só vai ter a ação dele quando ele encostar nos arcos costais. Isso traz muita segurança para esse procedimento. Então a gente vai com uma agulhazinha rosa, exatamente onde a gente quer realizar o enfraquecimento dos arcos costais, e aí através do trajeto que a gente cria com essa agulha, a gente vem com esse equipamento através da pele, e lá encostando na costela a gente vai enfraquecer a posterior da costela, né, a cortical posterior. Depois desse enfraquecimento, a gente, com uma manobra, a gente reposiciona os arcos costais. Qual que é o detalhe? Depois desse reposicionamento, a gente precisa manter o uso do corset, sabe aquele corpete? Aquela cinta, né? Precisa manter por volta de 2 meses, pelo menos 2 meses, 2 a 3 meses, para que a gente consiga que a costela se mantenha nessa posição, certo? Que os arcos costais se mantenham na posição correta, certo? Então aqui a gente foi realizado inclusive medidas utilizando tomografia da angulação das costelas, e a gente observou mesmo com 1 mês a 3 meses um ganho na angulação, né, destas costelas. Aqui alguns resultados dessa cirurgia. Então aqui vocês observam como a gente consegue principalmente melhorar essa distância aqui, ó. Aqui dá até para observar, né? Aqui por sobre a pele o traço da costela flutuante bem próximo do quadril, e aqui a gente já observa, né, uma distância bem mais favorável, certo? Deixando a cintura da paciente bem melhor esteticamente. Aqui mais um caso, uma paciente, observa, que obviamente foi realizado lipoescultura junto, né, mas um caso bastante desfavorável para a cintura, né? Observa, paciente sem cintura nenhuma, somente lipoaspiração nesse caso aqui certamente deixaria um resultado bastante limitado, e com o remodelamento de arcos costais a gente conseguiu uma melhora bastante significativa no ganho da cintura, certo? Então, mais ou menos nesse nível aqui a gente realiza o enfraquecimento dos arcos costais. E aqui, para finalizar, o último caso também, mostrando aqui para vocês a mesma situação. Então aqui é uma paciente com um perfil bastante quadradinho, então foi realizado aqui também lipoaspiração e o enfraquecimento dos arcos costais,
e a gente observa um ganho nessa distância entre o quadril e a costela flutuante. O quadril e a costela flutuante, essa distância fica mais longa e a gente acaba ganhando cintura, é óbvio. Esse procedimento isoladamente, ele tem uma perspectiva mais limitada. Se a gente associa com lipoaspiração, lipo-HD, abdominoplastia, o ganho é bastante significativo. Certo, meu futuro paciente? Entender um pouco mais sobre essa técnica sensacional, o que nós publicamos agora recentemente. E aqui, finalizando, a conclusão desse trabalho é que o RibsCAR, né, uma cirurgia que mantém a angulação através do tempo, a angulação dos arcos costais, igualmente, né, as medidas da cintura. Uma coisa curiosa que a gente observou é que o ganho da cintura foi ao redor de 10% da circunferência abdominal. Por exemplo, você mede lá, ao nível da cintura, você tem mais ou menos 80 centímetros. Então, a perspectiva de ganho em torno ao redor de 8 centímetros. Você vai reduzir ao redor de 8 centímetros, muito comumente associado com lipoaspirações, certo? Então, esse procedimento associado com lipoaspirações nos dá uma projeção de ganho ao redor de 10% da circunferência da linha da cintura prévia do paciente. Certo, meu futuro paciente? Escreve aqui nos comentários se é uma técnica que deixou você interessado ou interessado, se você quer saber um pouco mais, ou se você está interessado na realização desse procedimento. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar diretamente com a minha equipe. Esta aqui é uma técnica agora publicada, certificada, reconhecida pela comunidade científica internacional na principal revista de cirurgia plástica do planeta. Certo, meu futuro paciente? Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!